Se você tá aqui, você já sabe, a floresta não é um lugar seguro. E às vezes o que some lá dentro não volta nunca mais. E o que volta nem sempre é humano. Meu nome é Halvorg, e hoje eu vou ler uma história de um policial que jura ter visto talvez um pé grande. Se fosse você no meio da mata, à noite, o que faria se eu visse passos atrás de você? Eu acho que eu correria muito. Talvez eu até caísse do chão de tanto correr. Respira fundo, apaga a luz e vem pra floresta comigo. Essa é uma história que eu encontrei no No Sleep do Reddit. Eu gostei bastante a primeira vez que eu li. Até porque eu não traria nada pro meu público halvorgiano que seja ruim, não é mesmo? Sim, agora vocês têm nome. Vocês são os halvorgianos. Boa sorte em aceitar isso. Vamos pra leitura então? A história começa assim. Sou um agente de busca e salvamento do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Eu não sabia onde mais postar essas histórias, então achei que seria legal compartilhá-las aqui. Seria o melhor lugar pra se compartilhar histórias. No Reddit. O cara podia ter ido fazer um post no Twitter. Trabalho como SAR há alguns anos, e nesse tempo já vi coisas que acho que vocês vão achar interessantes. Eu espero que sim. Tem um bom histórico em encontrar pessoas desaparecidas. É bom, né? Porque senão, por que tava trabalhando em encontrar pessoas desaparecidas? Ou talvez você deixe elas desaparecidas pra você ser o cara a encontrar elas. Cara, já pensou que genial? Obviamente seria um maluco. Na maioria das vezes, elas só se afastam da trilha, ou escorregam por um pequeno barranco e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria já ouviu aquela regra de fique onde está. É verdade. Então não vá muito longe. Mas tive dois casos em que isso não aconteceu. Os dois ainda me incomodam bastante, e eu os uso como motivação para buscar ainda mais nos casos de desaparecimento em que sou chamado. O primeiro foi um garotinho que estava colhendo frutas silvestres com os pais. Ele e a irmã estavam juntos e os dois desapareceram quase ao mesmo tempo. A primeira vez que eu li essa parte aqui, eu achei que os pais eram muito incompetentes. Mas agora, eu não acho isso. Lendo pela segunda vez, eu acho que eles não gostavam de ter filhos e eles deixaram eles de propósito sozinhos, numa floresta, colhendo fruta silvestre. Os pais perderam eles de vista por alguns segundos. Tenho certeza que foi mais que isso, mas tá bom. E nesse tempo, aparentemente, as duas crianças se afastaram. Quando os pais não conseguiram encontrá-los, chamaram a gente e fomos procurar pela área. Encontramos a menina bem rápido, e quando perguntamos onde estava o irmão, ela disse que ele tinha sido levado pelo Homem-Urso. Novamente, para mim o Homem-Urso é um homem muito peludo. O Tony Ramos é o Homem-Urso. Ela disse que ele deu frutas pra ela e pediu para que ficasse quieta. Funcionou? Não, né? Porque ela contou pros caras. Não tinha o jeito certo de conseguir sequestrar criança. Ele tinha que levar bala. Levem bala quando forem sequestrar crianças. Não sequestrem crianças. E pediu para que ficasse quieta, porque queria brincar com o irmão dela por um tempo. A última vez que ela viu o irmão, ele estava nos ombros do Homem-Urso e parecia calmo. Claro, nossa primeira hipótese foi sequestro, mas nunca encontramos nenhum vestígio de outro ser humano naquela área. A garota também insistia que ele não era um homem normal. Ele tinha o quê? Problemas? É, pra sequestrar criança tem que ter problema, né? Procuramos por semanas, foi uma das missões mais longas que já tive, mas não encontramos um único sinal daquele garoto. A outra foi uma jovem que estava fazendo trilha com a mãe e a avó. De acordo com a mãe, a filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta. E nunca desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela. É impressionante, ninguém subiu. Pra ver se a menina tava bem. Eles deixaram ela por horas, passando fome, frio. Talvez estivesse chovendo, na chuva, em cima de uma árvore. Por que a menina subiu numa árvore mesmo? Para ter uma visão melhor da floresta. Ah, tá. Que mãe boa. Só tem pais bons aqui nessa história. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela, até pedirem ajuda. De novo procuramos por toda parte e nunca encontramos sinal dela. Não faço ideia de onde ela poderia ter ido, porque nem a mãe, nem o avô a viram descer. Pelo jeito, eu estava errado. A primeira vez que eu li, eu achei que era a avó da menina, mas é o avô. Algumas vezes eu estava procurando sozinho, com um cão farejador, e ele tentava me guiar direto para cima de penhascos. Cara, esse é o cão depressivo, é o cão da tristeza. Penhascos verticais, totalmente lisos, impossíveis de escalar. Sempre achei isso estranho, e nesses casos geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco. Tá aí a resposta. Se tu encontrou a pessoa do outro lado do penhasco, o cachorro não sabia voar penhasco. Se ele não sabia voar, ele tinha que te levar pelo menos pro caminho que mais se assemelhasse até onde ele estava sentindo o cheiro. Ou a quilômetros de onde o cão indicou. Tenho certeza de que existe uma explicação, mas é meio bizarro. É mesmo? Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo.
Uma menina de 9 anos caiu por um barranco e foi empalada por uma árvore morta na base. Quando eu li a primeira vez, eu não tive tanto esse impacto na hora da leitura, mas agora lendo pela segunda vez é bem chocante mesmo. Foi um acidente completamente inesperado, mas nunca vou esquecer o som que a mãe dela fez quando explicamos o que aconteceu. Ela viu o saco mortuário sendo colocado na ambulância, era como se a vida inteira dela estivesse desabando. Não era como se a vida inteira dela estivesse desabando. A vida inteira dela estava desabando. Como se parte dela tivesse morrido junto com a filha. Ouvi de outra gente, Sarah, que ela se matou algumas semanas depois. Não conseguiu viver com a perda. Eu estava com outro agente porque recebemos relatos de ursos na área. Estávamos procurando por um cara que não voltou de uma escalada como tinha planejado, e tivemos que escalar bastante para chegar até onde imaginávamos que ele estaria. Encontramos ele preso numa fenda, com a perna quebrada. Não foi uma visão agradável. Ele estava lá havia quase 2 dias, e a perna estava claramente infeccionada. Conseguimos colocá-lo no helicóptero e ouvi de um dos paramédicos que o homem estava completamente fora de si. Continuava dizendo que estava indo bem, e quando chegou ao topo da montanha, havia um homem lá. Disse que o sujeito não tinha nenhum equipamento de escalada, vestia apenas uma parca e calças de esqui. Ele se aproximou e quando o escalador virou, viu que o homem não tinha rosto. Ele entrou em pânico e tentou descer rápido demais, o que causou a queda. Disse que ouviu aquele homem a noite inteira, descendo a montanha e soltando gritos abafados horríveis. Essa história me perturbou muito. Fico feliz de não ter estado lá para ouvir nada disso. Uma das coisas mais assustadoras que vivi foi durante a busca de uma jovem que se separou do grupo de trilha. Ficamos procurando até tarde da noite, porque os cães tinham farejado o rastro dela. Quando a encontramos, ela estava encolhida debaixo de um tronco podre, sem sapatos, sem mochila e claramente em choque. Não tinha ferimentos e conseguimos fazê-la caminhar conosco de volta à base. No caminho, ela ficava olhando por cima do ombro e perguntando por que aquele homem grande de olhos pretos estava nos seguindo. É simplesmente um homem grande de olhos pretos. Só isso. É só isso e me dá medo suficiente pra eu não ter dormido a primeira vez que eu li. Não vimos ninguém, então achamos que era apenas algum efeito do choque, mas quanto mais nos aproximávamos da base, mais agitada ela ficava. Continuava pedindo para eu dizer ao homem para parar de fazer caretas para ela. Em certo momento, ela parou, virou para a floresta e começou a gritar, dizendo que queria que ele a deixasse em paz. Disse que não ia com ele, que não ia entregar a gente para ele. Cara, isso aqui me deixa arrepiado. Conseguimos fazê-la continuar andando, mas então começamos a ouvir alguns sons estranhos ao nosso redor. Aí já começa uma coisa que ela não estava só em surto, ela era alguma coisa real. Era parecido com tosse, quase como um inseto. É difícil explicar. Eu nunca vi um inseto tossir. Eu nem sequer vi um inseto fazer barulho de tosse. É difícil explicar, com certeza, porque o inseto eu nunca. O que tu explicou aqui não faz sentido. Quando já conseguimos ver a base, a mulher olhou para mim com os olhos mais arregalados que já vi. Ela tocou meu ombro e disse: Ele mandou dizer para você andar mais rápido. Ele não gosta de olhar para a cicatriz no seu ombro. Eu tenho uma cicatriz bem pequena na base do pescoço, escondida pela gola. Não faço ideia de como ela viu aquilo. Logo depois que ela disse isso, ouvi aquela tosse estranha bem no meu ouvido. Claro, porque se era um inseto, né? Podia ser um mosquito. E quase pulei para trás. Acelerei o passo até a base, tentando não demonstrar o quanto eu estava assustado. Fiquei muito aliviado quando saímos daquela área naquela noite. Esse é o último relato que vou contar, e provavelmente a mais estranha. Não sei se isso acontece em todas as unidades SAR, mas na minha isso é quase rotina. Embora ninguém fale sobre isso, você pode tentar perguntar a outros agentes SAR, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não vão admitir. Fomos instruídos pelos superiores a não comentar sobre isso, e a essa altura já estamos tão acostumados que nem parece mais bizarro. Em praticamente toda busca em áreas muito remotas, falo de 50, 60 quilômetros floresta dentro, em algum momento encontramos escadas no meio do nada. Isso mesmo, escadas. Isso aí tem alguns vídeos de teorias e explicação, explicando por que que isso acontece, e é bem normal na verdade. Quer dizer, eu nem lembro se é normal na verdade, mas acontece. E de verdade, então talvez esse relato aqui seja um relato verdadeiro. Muitos relatos ali no No Sleep eu pessoalmente não acredito, mas podem ser verdades, assim como o Slenderman. Como se alguém tivesse tirado uma escada de dentro de uma casa e colocado no meio da floresta. Perguntei sobre isso na primeira vez em que vi, e o outro agente só disse para eu não me preocupar, que era normal. É o que é verdade. Todos responderam a mesma coisa. Eu queria me aproximar para ver melhor, mas fui avisado de forma bem enfática que nunca deveria chegar perto de nenhuma delas. Eu simplesmente ignoro hoje em dia, porque acontece com frequência. Tenho muitas outras histórias e se alguém se interessar, conto mais amanhã. E é isso. Da próxima vez eu vou trazer uma bem mais pesada pra vocês, se vocês gostarem dessa. Sei que não foi
tão pesado assim, mas teve uns relatos que foram bem interessantes e que deram algum arrepiadinha, puderam deixar a sua espinha gelada. Mas então, Halvargianos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero avisar que no último vídeo eu disse que esse aqui era um canal para livros, séries e filmes de terror. Porém, vocês podem ter visto aí que vocês estão vendo no meu shorts que eu posto bastante creepypasta, SCP e histórias de terror. E eu quero dizer que aquilo lá vai ser um quadro do meu canal, porque eu resolvi formar esse canal aqui em um canal totalmente ligado ao terror em geral. E esse aqui vai ser mais um outro quadro, vai ser o Creepypastas. Eu vou botar ele numa playlist pra vocês verem, assistirem todas as que eu criarem. Essa aqui é a primeira. Então, se você gostou, deixa um like, dá um comentário aí, me avisa o que você tá achando, fala o que eu posso melhorar, a iluminação, o cenário, o jeito que eu falo, edição, tudo isso me ajuda muito a saber como trazer conteúdos melhores pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso e quando você for dormir, deixe o medo ir na frente.